Eu tenho sérios problemas com a interpretação que a fandom de Tokyo Revengers acaba tendo sobre a própria obra. Em exemplo, a gente tem o próprio Takemichi, o protagonista da obra, que principalmente por conta do anime, ele acaba ficando muito mais ridicularizado do que no mangá. Além disso, todas as questões psicológicas que o Takemichi tem acabam sendo ignoradas pela fandom. Aliás, eu falo bem nesse vídeo aí que tá aparecendo na tela. As gangues, por algum motivo, as pessoas acabam achando que é igual em todo lugar e acaba ignorando que a gangue de Tokyo Revengers são inspirados nos Bosuzuku. Mas até agora até que tá bem de boa. O problema começa mesmo quando a comunidade acaba distorcendo o personagem. Por isso que esse vídeo foi feito para defender o nosso querido Izana Kurokawa. Não é exatamente defender o Izana Kurokawa, é mais explicar o personagem em si. Quem é Izana Kurokawa? Izana é um dos vilões mais fortes dentre toda a obra. E meio que isso acaba fazendo ele ser lembrado nas conversas da comunidade quando é pra falar de sua força e ver se ele solo ou não o Brutamontes BR. Também o arco em que ele é inserido, diferente de todo o resto de Tóquio, tem bastante luta legal e o autor brincando com o scaling level de personagem pra você falar uau, isso é hype! E nisso é ignorado ou não muito comentado qualquer tipo de desenvolvimento que acaba acontecendo nesse arco, em principal do Izana. Ele em si é um personagem bastante rico para se debater em questões de construção de personagem. Ele claramente tem um complexo de abandono que se encaixa muito bem no mundo dos delinquentes. Uma pessoa com síndrome de abandono pode ser dominadora, desconfiada, agressiva e ficar demasiadamente angustiada frente ao abandono. E bem, essa é a personalidade mais pura do Izana. Dominador, por ser líder de uma gangue poderosíssima e querer dominar todas as outras, incluindo a Toman, e já já eu falo do Mike. Desconfiado porque apesar de ter vários aliados, ele mesmo afirma que a única relação entre eles é de medo e interesse. Agressivo pelas suas ações criminosas e a forma de expressar seus sentimentos, sendo também o líder da geração mais brutal da Black Dragons. E a parada da angústia vem justamente da forma que ele age durante todos os momentos em que ele se sente abandonado. Citar exemplos? Citaremos exemplos. Quando ele é abandonado pela sua mãe e pela sua irmã, que meio que é vítima também, já que ela vai morar com os avós e o Mike, porque jogaram ela lá, Izana vai parar em um orfanato, onde num diálogo dele com Kakusho é mostrado um pouco de como ele tá lidando com tudo isso. Que em resumo é, esqueça as pessoas que não estão mais aqui, vamos atrás de um propósito. E esse propósito é fazer um reino para que os órfãos possam viver juntos como família. Fofo. Mas não é tão lindo assim. O valor barra poder do Izana é justamente a solidariedade. Então, se ele consegue perceber a dor de uma pessoa e procura ajudá-la, ao mesmo tempo ele pode perceber a dor de uma pessoa e simplesmente fazer ela sofrer ainda mais com aquilo. Esse valor em si é muito importante para como ele se relaciona com as pessoas. Ele ao mesmo tempo que domina os outros pelo medo, ele também os inspira e por se colocar nesse papel de estar acima de todos como modelo, ele não permite que ninguém o entenda, porque ele não tem valor. E ficou confuso, né? Ok, usaremos uma cena. Quando ele descobre que a mãe dele não era mãe e que o Shinichiro sabia, ele fica muito puto e vai tirar satisfação do porquê ele não ter contado isso e o porquê ele ter ido atrás dele criar laços, já que nem irmãos de verdade são. Para ele não faz sentido. O Shinichiro procurá-lo porque ele não é obrigado a ficar com ele. E pro Izano, relação é isso. Sua mãe, que não é mãe, abandonou porque não tinha obrigação de cuidá-lo. Sua irmã nunca se importou em ir atrás dele porque não tinha obrigação também de procurá-lo. Para ele, aquele laço já não fazia mais sentido. Shinichiro já tinha irmãos para amar. E agora, com esse fato de que ele não tinha ninguém, ele precisava de um momento para processar tudo aquilo. Mas o roteiro não é amigável e antes de ter uma segunda conversa, o Kazutora faz a sua deixa. Mas tá, existe um problema recorrente em Tokyo Revengers, se você parar pra pensar, é como ele é rushado. O próprio Kazutora sofre disso, ele não tem uma ideia ruim, como nos prova o nosso querido Gabriel Arroyo, nesse vídeo aí,
mas é tão acelerado que atrapalha um pouco o entendimento. Izana também tem uma questão que eu queria que fosse explorada, que é o que o Kizaki fez para trazer o Izana de volta para o mundo das gangues. O Izana estava na depressão. Mas continuando a análise do personagem, mesmo sem informações do que levou a juntar a geração S62 e formar a Tenjiku, não sei pra vocês, mas pra mim fica muito claro que o Mike não é o foco do Izana, e sim uma peça principal para o seu objetivo. No pior futuro, quando o Mike vai de base pro Naoto, Izana vai atrás dele pessoalmente matá-lo, o que por si só já é uma prova de que Izana não tinha o objetivo de matar o Manjiro-Sano, que ele tratava como dele. A questão aqui seria ele realmente tratá-lo como irmão, da forma mais possessiva possível, nutrindo amor e ódio, fazendo o Mike se desvincular do Draken, Mitsui e a galera da Topan que acompanhamos durante a obra, ou, o que eu particularmente acho improvável, utilizar o Mike como símbolo, usando sua influência para dominar a Toman, o que eu duvido muito, visto que o Izana sabia muito bem como derrotar o Mike e já havia conquistado todas as gangues de Tóquio. No caso, é totalmente desnecessário a presença do Mike por esses objetivos, o que acaba se tornando mais pessoal. E pessoal, eu quero dizer que a primeira opção é o que mais se encaixa, principalmente com o pedido do Shinichiro de deixar Black Dragons, que no caso se fundiu com a Toman, para o Mike cuidar. E bem, tecnicamente ele faz isso da forma mais deturpada, mas faz. O embate dele contra o Mike é o prenúncio do seu final trágico, e também existe alguns paralelos que o fazem odiá-lo, mas não querer eliminá-lo, mesmo que ele verbalize isso. Mas vamos por partes. Manjiro Sano é o que o Izana queria ser. Enquanto Mike tem uma família que o acolhe, Izana é órfão e solitário. Enquanto Mike tem uma gangue que o admira e nutre laços de amizade, Izana é o líder de uma gangue que o teme. Enquanto Mike tem amigos e se importa com a opinião deles, Izana tem subordinados e os tratam como servos. Um tem conexões e o outro não. Por isso que quando Shinichiro pede a ele para que deixe a Black Dragons para o Mike, ele se sente incomodado. E quando ele descobre que ele não tem laços sanguíneos com a pessoa que ele mais se aproximou, ele se vê de volta a uma solidão que ele buscou suportar desde o princípio. O final do Izana é trágico porque ele percebe finalmente a mentira que ele tinha criado para si mesmo. Provavelmente por não ter tido tempo e o apoio necessário para digerir tudo aquilo. Mas ele sempre teve o Kakusho ao seu lado, que mesmo sem ter o mesmo sangue, sempre esteve lá por ele. Conclusão. Izana não é um maluco que quer matar o Mike porque acha que ele roubou o Shinichiro dele, como vejo muita gente resumindo o personagem. Ele nessa obra incrível, que trabalha muito com a temática de laços, serve justamente como a personificação da temática do abandono, da falta de laços. Por isso que ao invés de ele ser apenas derrotado, o final que ele dá sua vida para salvar a única pessoa que ele fez laços é uma bela conclusão. Mas enfim, é isso aí. Até o próximo vídeo.